E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre treino com máscara, tá? Porque tem seus malefícios sim, mas aí eu vou estar trazendo estratégias para você minimizar esses efeitos maléficos, tá? No corpo na hora do treino, porque a gente sabe, no momento que a gente tá vivendo, tem muitos lugares que estão obrigando a treinar com máscara. Então, o que fazer? Se eu só tenho esse lugar para fazer, se eu só tenho essa oportunidade no meu dia hoje para fazer com máscara, e é obrigatório, então o que fazer para minimizar esses efeitos tão maléficos, né, que traz para nossa saúde? Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que não é uma conversa sobre legislação, né, sobre lei, sobre normas. Isso é uma conversa relacionada à nossa saúde, o que a máscara afeta na nossa saúde em relação ao treinamento, tá? Bom, gente, então, em vários estados está sendo obrigado a usar a máscara para a prática de atividade física. E em relação a essas máscaras, eu não estou falando as máscaras de indústria, estou falando máscara, qualquer máscara que a gente utiliza para se proteger do vírus. As evidências mostram que estão tendo alterações tanto cardiovasculares, cardiorrespiratórias e térmicas. E principalmente nessa questão térmica, né, que tem o aumento da sudorose e acaba aumentando a temperatura corporal, acaba prejudicando até a funcionalidade da máscara, né, que é proteger do vírus. Outro problema complicado é que essa barreira física, ela acaba aumentando a resistência inspiratória. E aí você vai ter uma participação maior do seu metabolismo anaeróbio e você vai acabar fadigando facilmente. Então a questão é que essa barreira física faz com que você acumule mais gás carbônico e faz com que você inspire menos oxigênio. Então isso parece ser a principal preocupação em relação a treinar com máscara. Apesar de ser mais evidente quando se excede, né, esse treino, quando é muito intenso, então aquele momento que você fica fadigado, cansado, que você fica mais ofegante, então também existem evidências que mesmo você fazendo numa intensidade baixa, a situação também pode complicar. Então eu vou estar trazendo um estudo, que esse estudo foi feito com a máscara tradicional mesmo, a M9 parece o nome, e esse estudo foi feito com pessoas jovens, e esse estudo foi feito em uma caminhada que no máximo os jovens andavam 4 km por hora. Então, no final do resultado, deu que ele acumulou mais gás carbônico e menos oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio que foi inspirado foi muito menor do que esperava. Tem até estudos de 2020 que fala que numa média de intensidade de treino, a concentração de gás carbônico que é inspirado é de 2,2%, o que o normal é de 0,4%. Ou seja, a quantidade de gás carbônico é muito grande na hora que a gente está com aquela barreira física. E a quantidade de oxigênio inspirado cai para 17%. O resultado disso, você pode ter fadiga, você pode ter alterações na respiração. Então, muita gente também relata tontura, porque o gás carbônico ele tem um efeito psicoativo. Então, tem gente que gera pânico, tem gente que gera tontura, tem gente que até desmaia. Então, tudo isso faz com que atrapalhe o treinamento. E aí, isso também vai reduzir a capacidade de trabalho, tanto física quanto mental, mesmo em atividades de baixa intensidade. Tem gente que reclama, né, dessa fadiga, desse incômodo da máscara, mesmo sem fazer atividade física nenhuma. Só em estar com a máscara na rua, tem gente que já sente dificuldade de respirar. E aí a gente pensa, meu Deus, e agora? O que é que a gente faz, né? Então, se for inevitável treinar de máscara, a gente tem algumas soluções, algumas estratégias para minimizar esse dano. Então, por exemplo, se você optar para uma atividade física aeróbia, tentar ficar abaixo do ponto de compensação, abaixo daquele momento que você está ofegante, que você está cansado de verdade. Você pode também controlar a intensidade pelo método de percepção de esforço, né, de 0 a 10,
ficando ali entre 5 e 6. Você pode controlar pela frequência cardíaca, né? Ficando aí abaixo de 70% da sua frequência cardíaca máxima. E aí vai aumentar a temperatura, a sudorese, tudo isso fora o consumo de oxigênio propriamente dito. Bom, então a ideia é você fazer o exercício de baixa intensidade com tempo fracionado. Por exemplo, fazer uma vez de manhã, fazer uma vez de noite. E aí você vai manipulando essa intensidade. E também, por incrível que pareça, dá também para treinar em alta intensidade com a máscara. Mas a gente tem que se predominar ao exercício anaeróbio alático, que é aquele do ATP-CP. Vou explicar para vocês. Dá para fazer sprints, tiro de velocidade, agora com tempo menor, até 10 segundos, né? Você entra no anaeróbio lático para você não ter essas alterações que vem recorrente da máscara. E aí vamos supor, você dá um tiro de 5 a 10 segundos e vai descansar em baixíssima intensidade, 8 vezes mais o tempo que você correu. Se você correu 10 segundos, então você aí tem 80 segundos para descansar, ou seja, dá em torno de 1 minuto e 20 para você ter um descanso legal para poder dar mais um tiro, para poder fazer mais um sprint. Você também pode fazer musculação, seguindo essa mesma lógica, né, de duração. Você pode fazer aqueles exercícios tensionais com a carga maior, né, com pouca repetição. É importante a gente entender também o volume total do treino, porque cada tiro que você dá, cada série que você faz, a gente vai aumentando o volume do nosso treinamento e vai entrando mais no metabolismo anaeróbio lático, que é aquele que você fica mais ofegante. Quanto mais ofegante, mais aumentando o consumo de oxigênio, e é aí que a gente vai tendo aquelas sensações de tontura, de cansaço, de aumento de frequência cardíaca, alterações, né? Então tudo isso faz com que com a máscara a gente tenha esses sintomas, essas sensações. Então, gente, eu trouxe aqui problemas associados ao uso de máscara no treino, que lógico, eles são claros, são evidentes, mas também existem estratégias para poder minimizar esse dano. Agora, eu não posso entrar em questões específicas de cada lugar, porque, por exemplo, tem estádios que você pode treinar sem máscara, tem lugares que não é obrigatório. Então, eu não estou falando para treinar com máscara desse jeito, eu estou falando que se você for obrigado a treinar com máscara, se você não tiver outra opção, se na sua casa não deu certo, se em nem outro lugar deu certo, aí sim a gente utiliza estratégias para minimizar o dano. Mas se você puder treinar sem máscara, vai ser muito melhor para a sua saúde. É isso, gente. Muito obrigada por mais um vídeo. Não esqueçam de lá seguir Isa Fitness, seguir não, se inscrever. E eu agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada.